Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do XP Hotéis Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo após a reunião. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Obrigado, Bianca. Bom dia a todos. Obrigado pela presença no nosso call trimestral de resultados. Sou Pedro Carrais, sou gestor do fundo, estou aqui junto com o Lucas, que trabalha com a gente no time de gestão, e vamos procurar fazer uma apresentação bem objetiva e transparente para todos vocês. Pedi para a Bianca passar um slide. No primeiro slide a gente traz alguns destaques aí do trimestre, infelizmente, nesse caso, destaques negativos, né? O segundo trimestre de 2020 foi marcado por uma pandemia mundial, que tomou proporções inimagináveis, que infelizmente acabou afetando diretamente o nosso negócio, o nosso business. O business de hotel foi afetado mundialmente e nacionalmente, e infelizmente o fundo não passou imune, né? A gente ainda tem colhido as consequências dessa pandemia, por mais que a vida tenha aos poucos voltado ao quase normal, a gente ainda percebe um impacto bem relevante na economia como um todo, e principalmente na indústria hoteleira, que é super dependente desse trânsito normal de pessoas, seja para fins de negócios, seja para fins de lazer. Então, infelizmente, a despeito dos municípios e estados estarem flexibilizando aos poucos o trânsito de pessoas, infelizmente, o segmento econômico de hotelaria vai sofrer ainda por alguns meses na nossa visão. O PIB é a consequência imediata dessa pandemia. O PIB tem sido revisado periodicamente, semanalmente, quinzenalmente. A última previsão do Banco Central do final de julho é que a gente vai ter uma queda de 5,7% em 2020. A própria XP já revisou a queda para 4,5% em 2020. Então, é bem possível que essa queda seja um pouco mais branda, mas, infelizmente, uma queda relevante, que a gente vai demorar algum tempo para recuperar. Eu acho que, falando um pouquinho do fundo, como consequência imediata disso que eu acabei de mencionar, eu vou demonstrar mais à frente, mas a gente chegou a ficar com um único hotel aberto, dos 14 que a gente tem no fundo, que foi o Hotel Pullman em São Paulo. Isso sucedeu no início do mês de abril, que foi o pior momento pelo qual a gente passou. Dos 14 hotéis, 13 estavam temporariamente fechados em função das medidas de isolamento horizontal implantadas pelos órgãos públicos. E conforme os últimos fatos relevantes já divulgados ao mercado, a gente vem abrindo paulatinamente alguns empreendimentos do fundo, de modo que hoje a gente já tem 8 de um total de 14 empreendimentos abertos. Infelizmente ainda com nível de ocupação bastante baixo, a gente vai falar um pouco disso ao longo da apresentação, mas já temos mais da metade do portfólio reaberto, o que não deixa de ser um alento. Em termos de últimos acontecimentos, importante ressaltar que ao longo do mês de julho a gente concluiu uma nova emissão de cotas subordinadas. Como todos devem se lembrar, ao longo do mês de março, antes do início da pandemia, a gente vinha a mercado para fazer uma segunda emissão de cotas ordinárias. Por conta da pandemia, a gente se viu obrigado a cancelar essa emissão por motivos óbvios, e infelizmente, em função da pandemia e o fechamento temporário dos hotéis, a gente viveu um segundo trimestre muito delicado, em que os hotéis, todos os hotéis do fundo, sem exceção, passaram a aferir prejuízos mensais, prejuízos diários, semanais e mensais, porque mesmo aqueles que estavam fechados tinham despesas, custos fixos a pagar, e o único que estava aberto, que era o Pullman, não estava tendo uma ocupação minimamente saudável para sustentar o nível de despesas. Então, a gente passou a ter prejuízos mensais em cada um dos hotéis, em 100% dos hotéis, motivo pelo qual o caixa do fundo acabou, e a gente se viu obrigado a fazer uma medida corretiva aqui de caixa, em que a gente precisou correr para fazer uma segunda emissão de cotas subordinadas. A gente fez uma Assembleia Geral Extraordinária para aprovar essa emissão. Essa emissão foi aprovada.
e o cotista subordinado que o fundo tem subscreveu um total de R$6.700.000 de cotas subordinadas, integralizando no dia 20 de julho um total de R$4,5 milhões, permanecendo um saldo de R$2.200.000 para ser integralizado até o final do ano, conforme necessidade. Então, o que a gente espera com esse caixa? A gente espera pagar os custos que a gente vai continuar tendo enquanto os hotéis continuarem aferindo prejuízo. Isso é decorrente da situação de taxa de ocupação bastante baixa, ainda abaixo do break-even, do ponto ótimo necessário para a gente deixar de ter prejuízo mensal. E a gente espera nas nossas projeções, a gente tem acompanhado periodicamente, semanalmente, com os nossos parceiros, com os nossos sócios, com os nossos gerentes de hotéis, a gente tem acompanhado as projeções para que a gente tenha certeza que esse caixa vai ser suficiente. A gente aqui imagina ainda 2 ou 3 meses bem delicados, voltando a ter uma ocupação, digamos, que volte a dar lucro, uma ocupação que supere o break-even mais para o final do ano, mais especificamente entre outubro e novembro, quando a gente espera que a gente volte a não ter mais prejuízo e, portanto, que o fundo passe a ter caixa operacional positivo. Tá? Em função disso, a gente vem tendo prejuízos recorrentes, motivo pelo qual o fundo não tem gerado lucro. Eu vou mostrar nos próximos slides que a gente não tem gerado caixa para distribuir para o fundo e, consequentemente, o fundo não tem tido caixa para distribuir nem para a cota sênior, nem para a cota ordinária e nem para a cota subordinada. A cota sênior, como todos sabem, tem uma remuneração fixa de CDI mais 3. Infelizmente, a gente não tem tido caixa e resultado suficiente para pagar nem o CDI, motivo pelo qual esse CDI está acruando no principal, ele está somando ao saldo devedor da cota sênior, e à medida que a gente volte a dar lucro no fundo, o fundo vai priorizar o pagamento desse saldo acumulado da cota sênior antes de distribuir a cota ordinária. Eu já vi que tem algumas perguntas em relação a esse tema. A gente vai ao longo da apresentação e também no final no Q&A responder cada uma delas. Pode passar, Bianca, por favor. Aqui, de novo, os resultados do segundo trimestre, infelizmente, negativos, né? A gente, como eu falei, passou boa parte do trimestre, tirando a primeira quinzena de março, com quase todos os hotéis do fundo fechados. Março, lembrando, né, primeiro tri, então a gente entrou no segundo tri 100% fechado, exceto o Puma, e fechou o segundo tri praticamente 100% fechado também, o que fez com que os resultados fossem muito ruins, decorrentes única e exclusivamente praticamente do resultado do Puma, né? Então a gente teve um RevPAR praticamente zero, de R$ 2,60. Teve uma taxa de ocupação de 1,70, lembrando que aqui é sempre ponderado pelo número de quartos do portfólio, motivo pelo qual a ocupação fica muito, muito baixa. A diária média foi de R$ 155. Não houve distribuição por quarto, porque mesmo o Puma que estava aberto não gerou caixa operacional suficiente para a gente ter lucro e, consequentemente, para a gente poder distribuir caixa para o fundo. A margem EBITDA, por consequência, também foi zero. E a gente encerrou o trimestre com o mesmo número de quartos do trimestre anterior, que foi de 1.046 quartos. Pode passar, por favor. Aqui, infelizmente, a única novidade que a gente tem foi a emissão de cotas subordinadas, que eu já mencionei no primeiro slide. A gente gostaria muito de ter concluído a segunda emissão de cotas ordinárias em março, que estava em andamento. Com essa emissão, a gente tinha um pipeline de aquisições para diversificar ainda mais o portfólio do fundo. Infelizmente, isso não foi possível. E a única novidade do trimestre, na verdade, não foi nem no trimestre, foi um evento subsequente, né, em julho, já no início do terceiro trimestre, foi a segunda emissão de cotas subordinadas, no montante de R$ 4.500.000. Aqui, como eu já mencionei, o cronograma de reabertura, de fechamentos e reaberturas. A gente atingiu o momento mais crítico do fundo no dia 6 de abril, quando o fundo passou a ter um único hotel aberto, que foi o Puma, na cidade de São Paulo. Os outros 13 estavam fechados. E, conforme eu falei, a partir de meados de junho, a gente voltou a ter reaberturas pontuais, principalmente dos nossos hotéis do Sul, que são todos administrados pela Atrio.
a gente passou a ter algumas reaberturas no Sul e também a reabertura do Ibis Expo na Barra Funda, aqui em São Paulo, de modo que na data de hoje a gente tem um total de 8 hotéis reabertos e 6 hotéis ainda fechados. A gente tem um cronograma que prevê a reabertura de mais alguns hotéis ao longo desse mês. E eu acredito fortemente que no mais tardar até o final de setembro a gente tenha 100% do portfólio reaberto e aí a gente vai ficar à mercê da retomada econômica, da retomada das viagens, principalmente de negócios, né, que são boa parte dos hotéis do fundo, são hotéis business, para que a gente volte a ter ocupação saudável e volte a ter resultado operacional negativo, positivo. Desculpa. Ontem eu tive uma boa informação do nosso sócio da Atrio, de que 3 dos hotéis do fundo no Sul já tiveram resultado operacional positivo ao longo do mês de julho. Um ótimo sinal. É pouco impactante no fundo por conta da pouca representatividade que esses hotéis têm no portfólio do fundo, né? O fundo ele é basicamente composto por 85% da receita vinda de São Paulo e os 15% remanescentes de 11 hotéis no sul do país, mas é um bom sinal saber que 3 dos hotéis do fundo no sul já tiveram resultado operacional positivo ao longo do mês de julho. Eu vou passar a palavra para o Lucas, que vai dar continuidade na apresentação a partir do próximo slide de cenário macroeconômico. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Dando sequência no slide 9, a gente começa falando do PIB, né? Como o Carrasco explicou, a retração econômica está sendo bastante abrupta. A projeção do último relatório Focus do Banco Central é de menos 5,7%. Em alguns momentos, principalmente em abril, né, a gente viu previsões que até ultrapassavam essa marca, entre 8% e 9% de retração da economia, de variação negativa em relação ao PIB do ano anterior. Porém, com as medidas aí de afrouxamento e também políticas ali de distribuição de renda imediata, atenuaram esse impacto, seguraram um pouco mais esse impacto. E agora, com a recente reabertura de diversas regiões no país, a produção industrial melhorou, a gente vai ver isso no slide na sequência, e fez com que essa queda não fosse maior. Porém, ainda tem um grande desafio, porque os efeitos em todos os indicadores econômicos, desde emprego até mesmo produção industrial, os efeitos são muito grandes. E vai se levar aí um bom tempo para recuperar a economia brasileira. A gente vai falar ao longo aqui também da apresentação das questões fiscais e os desafios que surgiram ou foram adicionados ao cenário brasileiro. Então, hoje a gente trabalha com menos 5,7%, com essa possibilidade aí de até melhorar um pouco mais para algo em torno de 4,5%, 4,8% de retração no PIB, o que é um evento histórico em termos de negatividade. A gente pode olhar que nos piores anos, pelo menos nos últimos anos, que foram 2015 e 2016, a gente chegou ao máximo de menos 3,5%, que foi quando desencadeou aquela grande crise no Brasil, crise política, que depois culminou no processo de impeachment da Dilma. Depois disso, a gente observou um crescimento, de certa forma, flat, mais positivo, o que era uma sinalização importante, quer dizer, o país estava segurando, digamos, a estrutura e começando a pavimentar a possibilidade de crescimento, e aí a gente teve esse choque do Covid, não apenas nas vidas ali que foram comentadas, mas também em relação à economia. Para os anos seguintes, ainda há uma projeção positiva por parte dos economistas, considerando a possibilidade de uma resolução da pandemia, que seria alguma coisa como uma vacina ou mesmo um remédio de certa forma eficaz, né, em todos os estágios, o que ainda são duas coisas bastante incertas. Em relação à meta Selic, a gente vem acompanhando aí uma queda substancial e consecutiva na meta Selic, o que tem aspectos importantes e positivos, principalmente no incentivo aos investimentos, porém também já era uma sinalização que a economia brasileira não estava reagindo, digamos, adequadamente em relação à sua produção, em relação aos investimentos. Então, o país estava aí numa certa estagflação, não conseguia sair do lugar.
Então, o cupom foi através dessa medida de redução, dando incentivos à economia, mas que ainda se somando à questão do Covid, não deram os efeitos desejados. A gente hoje está com uma meta em torno de 2%, uma meta histórica, em um nível de meta que, para os investimentos, seria o ideal, e é o ideal, né? Porém, a gente ainda está tendo que lidar com as questões fiscais, não só agora, como na sequência também, já que o país está aumentando bastante o déficit fiscal, com essas políticas de socorro aos trabalhadores sem renda, né, aos informais, e também as questões de crédito, expansão do crédito a um custo mais baixo. Então, tudo isso pode ali gerar uma necessidade de planejamento e de criar alternativas ali dentro do orçamento para minimizar. Um aspecto positivo em relação ao governo em si é que essa taxa Selic ela acaba reduzindo os impactos da dívida, né, do serviço da dívida brasileira. Por outro lado, também dificulta a captação. Então, é realmente um cenário muito desafiador em todos os aspectos, mas o que a gente vê aqui com toda essa situação é que a meta deve continuar baixa por um bom período. Então, o temor que se tinha que ela poderia ser só um efeito temporário e rápido, parece ser um efeito, ao menos de médio prazo, a necessidade de manter essa taxa nesse nível. Passando para o slide seguinte, o slide 10, a gente fala sobre a pesquisa industrial mensal, que na verdade é a produção industrial mensal total, a gente trouxe a total, a produção física. A gente pode observar, a gente colocou um horizonte de tempo bem longo, para a gente poder ver que em meados de março, a gente alcançou ali uma queda de produção histórica, né? Que superou todas as piores épocas aí na economia desde 2002, que é a data em que começou a se mensurar esse indicador. Vocês podem ver que em 2008 a gente teve um grande choque, mas com uma característica de rápida recuperação, porque ali era uma questão muito mais estrutural, sistêmica, que com a ajuda dos bancos centrais a nível mundial conseguiu-se criar essa recuperação. Agora a gente observou uma queda drástica, basicamente a partir de abril a economia brasileira parou, e só em meados de junho que a gente começou a observar essa retomada, alinhada aí com a questão do isolamento horizontal, né? A gente tem observado certo afrouxamento, e isso permitiu aí o retorno de indústrias, abertura de comércios, um maior nível de demanda. Com isso, esse indicador voltou a subir. Porém, no ano, a retração ainda é de 13,5%, então a gente ainda tem um desafio muito grande para voltar ao menos ao patamar anterior à crise. No gráfico ao lado, a gente traz o índice de confiança empresarial. A gente destaca que, basicamente, antes da crise, a gente estava observando aí uma crescente nesse indicador, ou seja, com o empresário disposto a investir com boa expectativa, o que a gente vê, esse é um indicador antecedente, então o que a gente espera nos meses subsequentes a esse indicador é um aumento da produção, um aumento dos investimentos, então é um indicador ali de comportamento muito importante para ser acompanhado. Com a crise e todos os seus desdobramentos, esse indicador foi lá para baixo, então a níveis até abaixo de 2015, que foi um dos piores momentos da economia brasileira na última década, ao menos. E agora, com a volta aí do comércio, principalmente no final de junho, o empresário ele tem voltado e tem melhorado a sua expectativa. A gente tem um descolamento da expectativa em relação à situação atual, o que é exatamente isso, né? O empresário está visualizando que essa questão do afrouxamento e da maior circulação das pessoas é algo que não deve mais ser impedido ou diminuído. O ponto é que a gente tem uma grande incerteza em relação ao próprio Covid, né? A questão epidemiológica. A gente tem visto aí cenários em São Paulo, por exemplo, de retomada do crescimento agudo dos contágios e também de mortes. Então, é um cenário ainda muito desafiador e incerto no Brasil, ao menos no curto prazo. E isso influencia totalmente
a performance dos hotéis, na medida que empresas ainda estão segurando a retomada dos compromissos, agendamentos, e tudo isso influencia na nossa taxa de ocupação. Pode falar também das companhias aéreas em hotel como o Puma, em que voos, por exemplo, internacionais estão extremamente limitados, e com a ANS dando uma mensagem muito negativa sobre o Brasil, de certa forma com razão, por causa da desorganização no combate ao Covid, dizendo que ainda é um país de muito risco. Tá? No slide seguinte, no slide 11, a gente traz a inflação. A inflação basicamente é um resultado aí, dessa parada na economia, então essa estagflação que já era algo relevante, agora a gente realmente não tem demanda e não tem uma pressão inflacionária que neste momento seria algo muito positivo, essa pressão inflacionária, porque ela estaria ligado ao maior nível de consumo. Então, esse indicador, apesar de interessante em diversos assuntos, ter uma inflação baixa e controlada, nesse nível que ela está, não é um nível saudável, então, portanto, é um indicador que a gente precisa acompanhar. Vocês podem ver que a gente destaca as metas de 4% e 3,75% para 2020 e 2021. Vocês podem observar que a inflação está muito abaixo dessa meta, o que é algo bem negativo e indica realmente aí esse período de recessão que a gente está vivendo. Em relação à taxa de desemprego, aqui falando só da força de trabalho, né, as pessoas aptas a trabalhar, a gente tinha um nível muito controlado antes da crise e chegou a 13% agora no final de junho, no final do segundo trimestre de 2020. Porém, o que está se observando nesse indicador é que ele tem um viés, porque ele considera as pessoas, a força de trabalho ativa, ou seja, aquela que continua a procurar emprego. E o que a gente está observando na população brasileira, em parte da população brasileira, é realmente uma inércia, inclusive, a procurar emprego. Então, fazendo um cálculo, os economistas chegaram que se fosse mantida a mesma força de trabalho de fevereiro de 2020, o nível de desemprego atual, ou no fechamento de junho de 2020, seria em torno de 21,1%, o que é algo extremamente crítico. Então, essa situação aqui influencia bastante também a atividade hoteleira em si, porque as empresas estão cortando pessoas e cortaram bastante gente e também reduziram todo tipo de gasto aí diante dessa crise. Estão realmente focando no caixa, naquilo que é essencial. Agora, a partir de julho, com essa reabertura gradual e lenta, o que a gente espera é que tanto a geração de empregos, porque existe essa necessidade, existe uma grande demanda de investimentos, né? Não é porque a crise chegou que a gente deixou de ter as carências no país, tanto em infraestrutura quanto carências de serviços e tudo mais. Então, com essa retomada, a gente espera que esse indicador volte a cair, reverta essa tendência de aumento, e aí com isso a gente vai poder observar melhoras nos indicadores gerais da economia e também no micro, falando das nossas propriedades. No slide 13, um resumo e ilustra muito bem a situação atual. A gente teve no segundo trimestre basicamente só prejuízo. A gente teve as despesas operacionais, que basicamente envolvem só a taxa de administração, nem envolve a taxa de gestão, e, além disso, os gastos recorrentes do fundo. Em termos de receita, a gente teve somente receita de renda fixa, né, do pouco caixa acumulado ali no fundo. Com isso, a gente teve um prejuízo e logo a gente não teve distribuição. Na direita, a gente traz algumas características das classes, muito mais para manter isso aqui no radar dos investidores. A gente tem diferentes classes, então aqui a gente fez um resumo, mas não é um resumo exaustivo. É sempre importante o investidor estar consciente em relação ao regulamento e em linha com o regulamento. No slide... Lucas, deixa eu voltar nesse slide, deixa eu aproveitar esse slide para aproveitar e responder algumas das perguntas que já apareceram aqui no chat, que eu acho que é um slide pertinente para isso. Bom, acho que o primeiro ponto que é importante mencionar para todos é que a gente está vivendo um período de corte máximo de despesas, né? Não só no nível do hotel, dos hotéis, mas também no nível do fundo, como o Lucas mencionou, nem taxa de gestão está sendo cobrada, a gente só tem realmente cobrado a taxa de administração que compete ao administrador fiduciário do fundo, que é a Genial, não é a XP.
A gente não tem cobrado taxa de gestão desde o início da pandemia. Respondendo às perguntas aqui, tanto do André como do Marco, vamos por partes, né? Primeiro, em relação à amortização, o início da amortização de cota sênior, tá? Que é uma pergunta tanto do Marco como do André. A cota sênior, ela oficialmente tem seu início de amortização no 30º mês após a primeira integralização, o que se dá em junho de 2021, tá? Então, até junho de 2021, o fundo não tem obrigação de amortizar a cota sênior, o que hoje seria muito difícil de fazê-lo, mas a gente tem aí um respiro de quase um ano para almejar essa recuperação da indústria do fundo como um todo, para iniciar a amortização. Então, principalmente para o Marco, as cotas seniors não começariam a ser amortizadas no quarto trimestre, elas realmente começariam e serão amortizadas a partir do final do segundo trimestre de 2021, quando a gente imagina, quando a gente espera, né, que a gente já tem uma situação mais normalizada. O que acontece se o fundo não conseguir levantar os recursos? Eu acho que o cenário base, né, o cenário número 1, é a gente fazer emissão de cotas ordinárias para amortizar as cotas seniors. Essa seria o cenário base, esse seria o planejado desde o início da emissão de cotas seniors. Caso não seja possível emitir novas cotas ordinárias, por qualquer motivo que seja, a segunda alternativa que a gente tem é vender ativos. A gente vai ter que avaliar a venda de ativos, venda parcial ou total de ativos, para que a gente possa amortizar a cota sênior. Na mesma linha, o André faz uma pergunta de quando se inicia a distribuição do rendimento extra, que é basicamente o mais 3, né, do CDI mais 3. É junto com a amortização. Então, serão algumas amortizações semestrais, começando, como eu falei, no final do segundo trimestre de 2021, e a cada momento que você tem uma amortização, são 6 amortizações semestrais, a cada amortização semestral você paga também o rendimento do mais 3 acumulado desde o início do fundo. Então, esse mais 3 está sendo acruado no saldo devedor e à medida que o fundo vai amortizando o principal da cota sênior, a gente vai pagando também o mais 3. Desculpa interromper, Lucas. Pode continuar. Achei importante aproveitar esse slide. Perfeito. Ótimo. Melhor do que deixar para o final. Realmente ficou super claro. Dando sequência no slide 14, a gente traz aí o retorno da ordinária, colocando ela como cota base do fundo. A gente vê uma performance muito negativa, principalmente pela queda no valor de mercado, né? Então, junto com a queda, a gente também teve uma redução dos dividendos, dos rendimentos pagos. Então, com isso, uma evolução histórica desde a abertura a mercado, em abril de 2019, a gente teve um retorno total de menos 1,4%. Obviamente, um cenário bastante de curto prazo e a sensibilidade do mercado em relação às incertezas dessa pandemia. E, junto com isso, as próprias notícias e fatos relevantes sobre os fechamentos dos hotéis impactaram com certeza nessa expectativa, ao menos, de curto prazo. Falando sobre as propriedades dos fundos, a gente olhando a cota patrimonial, a gente teve uma valorização do portfólio no fechamento de dezembro, encerramento do exercício, com os laudos dos avaliadores independentes, e, obviamente, isso olhando a propriedade hoteleira a longo prazo. Então, a gente não só tem boas propriedades, como também foram compradas a um valor muito, muito interessante. Então, o fundo, em termos de ativo, ele está muito bem posicionado, mas agora a gente tem uma crise para lidar e a gente está razoavelmente lidando bem na medida que os comitês de crise estão funcionando ativamente, a gente está olhando diariamente para as propriedades. Dando sequência nos indicadores operacionais, aqui basicamente é apenas para ilustrar já os números trazidos pelo Carrasco nos primeiros slides, a gente praticamente não teve RevPAR, taxa de ocupação também não, até para dar uma cor, mesmo agora no mês de junho e julho, que a gente teve reabertura, nos hotéis em São Paulo, a taxa de ocupação ainda, que são os hotéis que mais impactam o fundo, a taxa de ocupação ainda foi muito baixa, em torno ali de 5%, 6%, e o que a gente está vendo agora no mês de agosto
é uma volta das conversas das empresas em relação a eventos pontuais ainda, mas isso é um pouco dessa questão da reabertura da economia. A gente até viu uma questão no chat sobre a preocupação em São Paulo em relação ao Covid em São Paulo. A gente entende também que há já um certo achatamento nessa curva, tá? O que nos preocupa ainda é a questão da quantidade de mortes e o que isso pode gerar aí de medidas pelas autoridades públicas. Então, a gente viu que, se eu não me engano, ontem ou antes de ontem, São Paulo bateu uma quantidade de mortes que superou o pior momento da crise, algo em abril, maio. Então, assim, isso significa que esse achatamento ainda também não é uma questão tão vencida assim, e a gente precisa acompanhar de perto. Tendo melhoras nos números, as empresas vão se sentir mais seguras também em liberar seus funcionários. Existe bastante conversa, elas têm necessidades de sentar para fazer replanejamento, para realmente repensar suas estratégias, o que vai nos beneficiar diretamente. Nossos hotéis são extremamente preparados para essa recepção de eventos, principalmente o Puma e o Ibis Expo, que é o Ibis Barra Funda. O Ibis Paraíso, por exemplo, em São Paulo, ele é um Ibis de maior movimentação. Então, na medida que São Paulo voltar a ter eventos a nível geral, esse hotel volta a ter boas ocupações. Para vocês terem ideia, antes da crise, a gente estava batendo os últimos dias de março, ali entre o dia 10 e 15 de março, estava quase 100% de ocupação. A gente estava tendo vários eventos em São Paulo, com um certo receio, mas a gente estava tendo, e isso estava superando, inclusive, nossas expectativas, mas, infelizmente, houve essa reversão. Então, São Paulo é, sim, uma cidade muito importante para nós aqui dentro do fundo, para a gente poder monitorar. Dando sequência, receita zero também do portfólio, diária média baixa, porque simplesmente essa combinação de pouca utilização nas companhias aéreas e pouca ocupação puxou a diária, principalmente do Puma, que foi o único hotel que ficou aberto na maior parte do tempo durante esse segundo trimestre. Distribuição por quarto, zero. Como o Carrasco colocou, a gente precisou captar para poder cobrir esse delta. Obviamente, importante mencionar para vocês, os hotéis utilizaram 100% das ferramentas disponíveis, então, suspensão de contratos, tiveram cortes, foram inevitáveis cortes também, então, tiveram cortes, suspensão, redução da jornada de trabalho, tudo isso full, no limite realmente, para poder minimizar os impactos e também para salvar, digamos assim, o máximo de empregos. Então, os hotéis foram bastante cuidadosos, essas reuniões foram diárias para acertar detalhe a detalhe, pessoa a pessoa, cada gerente fez essa coordenação, fez essa análise dentro dos times, com o apoio também da Accor, no caso no Sul, com o suporte da Atrio, e com isso a gente conseguiu minimizar ao máximo esses prejuízos, mas não foi possível evitá-los. Dando sequência, no slide 18, falando de mercado de capitais, basicamente o XP Hotéis ainda tem uma quantidade pequena de investidores em relação aos demais fundos da casa. A oferta que a gente teve que abortar no início do ano, ela traria maior dinamismo, mas infelizmente as condições de mercado se reverteram, e aí o que a gente observa ainda é um baixo nível de transação diária. Tá? Em relação à evolução das cotas, em termos de valor de mercado, tanto cota ordinária quanto cota sênior tiveram essa marcação para baixo, vocês podem ver que elas estão descoladas em relação ao valor patrimonial, mesmo a sênior, que é, digamos, um reloginho, ela está descolada, um pouco dessa expectativa e dessas incertezas em relação à capacidade do fundo de amortização, mas como o Carrasco colocou, a gente tem alguns planos e, obviamente, todos eles serão dinamizados e divididos com os investidores ao longo do tempo. O valor de mercado, com isso, fechou em menos 30% em relação ao valor patrimonial, falando da ordinária, e a sênior fechou 9% abaixo, nesse comparativo. No slide seguinte, olhando a base de cotistas, um perfil ainda estável, institucional 17%, pessoa física 83%. A gente tem investidores em todas as regiões, mas com a região sudeste com maior predominância, e aí a região sul
como segunda região com mais investidores no hotéis. No Centro-Oeste, a gente tem uma quantidade bem pequena, então, por isso, essas duas primeiras regiões são as mais relevantes hoje em termos de participação no fundo. Em relação à quantidade de cotistas, a gente fechou junho com 1.625 cotistas. A gente vê essa escada, um crescimento ao longo do tempo, mas um crescimento contido em razão aí da gente não ter conseguido, principalmente, alavancar essa oferta dado a crise do Covid. Sobre o XP Hotéis, a diversificação aqui, a mesma estrutura do trimestre anterior, a gente não teve mudanças, mas sempre importante mostrar as bandeiras. Então, a gente hoje trabalha com as principais bandeiras de hotéis da rede Accor. O Pullman, pela relevância que ele tem dentro do fundo, a gente tem 100% desse ativo, um ativo com 348 quartos, então um ativo bem grande, ali na 23 de março. Ele representa 33% em termos de bandeira. A Accor, em administração direta, cuida de 75% do portfólio e a Atro, com o portfólio do Sul, com 25%. Em relação a quartos por cidade, a gente tem uma diversificação de cidades muito grande no Sul, Londrina, Chapecó, Blumenau, mas o maior peso, no fundo, é da cidade de São Paulo, em termos de quantidades de quarto. Por isso aí a gente comentou dessa relevância, né, e da importância desse acompanhamento da questão do Covid. É importante mencionar que o Sul hoje também está sofrendo e lidando com desafios grandes em relação a essa disseminação da doença. Eles basicamente tiveram aí um início da crise um pouco retardado, então conseguiram passar mais tempo com menor índice aí de mortalidade, de contágio. Hoje, o Sul está lidando aí com uma certa inconstância. A gente teve hotel, por exemplo, como Blumenau, que abriu e teve que fechar de novo, mas, ao que parece, ali também está se chegando num achatamento e a gente tem, inclusive, uma expectativa de reabertura de novos hotéis agora em agosto. Claro que a gente não pode nem cravar essa data para vocês, porque realmente é uma questão diária. E na hora que a gente tiver certeza, ou seja, reabrir, a gente vai comunicar ao mercado, como a gente tem feito em todos os eventos desde o início da pandemia. Nos slides seguintes, a gente traz um pouco só da ilustração, para eventualmente algum investidor que não tiver familiarizado com os ativos, começando pelo Pullman, na 23 de março, um ativo bastante imponente, muito importante do ponto de vista business. Ele atende companhias aéreas relevantes, internacionais, então é um ativo bastante importante no fundo, e ele ficou aberto porque a taxa de ocupação mínima dessas companhias aéreas reduzia o prejuízo em relação à eventualidade dele estar fechado. Então, compensou ele ficar aberto, mas ainda assim ele teve prejuízo. O Ibis Barra Funda, um hotel que estava já numa trajetória muito ascendente, ele tem esse restaurante Esponta, que tem sido utilizado até por outros hotéis, por clientes de outros hotéis. Então, ele tornou esse restaurante um marco ali na Barra Funda. Empresas, reuniões de negócios estavam utilizando esse restaurante. E é um restaurante que tem um cardápio muito interessante e o ambiente do hotel ele é um ambiente muito agradável. Esse hall, principalmente, é uma marca do Barra Funda. Agora, ele reabriu e a gente tem visto aí conversas de eventos, então a nossa expectativa é que realmente essa região, por ser uma região um pouquinho mais afastada do centro, ela tem aí uma certa retomada, então foi muito importante a gente colocar esse hotel com as portas abertas para a gente poder dar início aí a essa recuperação. O Budget Paraíso é um hotel de fluxo de pessoas, digamos assim, ele é uma classe econômica, então ele está relacionado diretamente a essa movimentação de pessoas, por isso que ele ainda continua fechado, porque realmente o trânsito está insuficiente e reabrir ele seria mais caro do que mantê-lo fechado. Então, por isso, a gente está segurando ele aí ao longo do mês de agosto, com uma expectativa em breve da gente cravar alguma data em torno de setembro, mas isso ainda vai depender de alguns indicadores dentro do ativo. Hotéis da região sul, então, trazendo um pouco para vocês da diversificação, a gente tem hotéis importantes, o Novo Hotel Curitiba, por exemplo, que começou a decolar e estava indo muito bem antes da pandemia.
A gente tem diversos ativos que a performance estava crescente. Então, agora, a nossa expectativa é que, pela flexibilização que está acontecendo na região, a gente possa voltar aí a ter uma boa performance. Como o Carrasco colocou, 3 hotéis fechando com um GOP positivo, isso tem bastante valor para a gente, é um bom sinal. Com isso, a gente encerra, a gente fez uma apresentação um pouquinho mais extensa, dado o momento, e a gente abre aí para perguntas eventualmente não respondidas no Q&A. Tem uma última pergunta aqui já no Q&A que a gente não respondeu ainda, Lucas, do André, perguntando como que se dá o default na cota sênior, se acontece uma conversão automática ou uma amortização automática. Na verdade, não existe a conversão automática, né? O investidor vai ter a opção de converter a cota sênior em cota ordinária a partir de janeiro de 2021, portanto, entre janeiro e junho de 2021, ele vai ter a opção de converter a cota sênior em cota ordinária para aqueles que quiserem fazê-lo. A partir de junho, como eu mencionei há pouco, começa a acontecer a amortização das cotas seniors, tá? E em caso de default, caso o fundo não consiga levantar recursos para fazer a amortização das cotas seniors, como eu mencionei, a opção que a gente tem é vender ativos, liquidar ativos do fundo para que a gente possa fazer o pagamento, a amortização das cotas seniors, tá? Então, hoje o fundo tem um patrimônio superior a 400 milhões, o saldo em aberto da cota senior é de menos de 200 milhões, é de aproximadamente 150 milhões, 160 milhões, motivo pelo qual a gente tem um patrimônio bastante superior ao montante da cota senior, o que em tese garante que em eventual necessidade de venda de ativos, a gente vai ter patrimônio suficiente para fazê-lo. Uma última pergunta aqui do André. O processo de opção, já sabem como será? Algo como exercício automatizado igual opções. Eu não entendi. Talvez, eu acho que talvez seja questão operacional de conversão, né? Tá bom. Perfeito. Entendi. O processo de Questão... conversão ele se dará junto ao administrador, que é a Genial, que também é o escriturador. Me corrija se eu falei besteira, Lucas, mas me parece que a Genial também é o escriturador. Não, é o Itaú. É o Itaú. O escriturador é o Itaú. Mas a comunicação se dá junto à Genial, que é o administrador, e a Genial vai proceder com a conversão. Não é um processo automatizado. Cada cotista precisa informar que quer, e aí o administrador vai proceder com a conversão, mas, como eu falei, isso só se dá a partir da virada desse ano, em janeiro de 2021. Aí, Carrasco, sobre esse ponto, acho que o que a gente pode fazer até para nivelar as informações, porque acho que esse detalhe tão micro desse operacional não está muito aberto no regulamento, o administrador fazer um comunicado ao mercado e dando ali, de repente, os procedimentos para que o cotista sênior se manifeste para a conversão, se desejar. Perfeito. Bom, com isso a gente concluiu aqui as respostas das perguntas, concluímos o Q&A. A gente queria mais uma vez agradecer a participação de todos e também pelas perguntas realizadas. Reiterar que os canais de RI da XP Asset permanecem sempre integralmente abertos para dúvidas de todos os cotistas pelo e-mail ri@xpasset.com.br. E informar mais uma vez que qualquer novidade que a gente tem em relação à reabertura de hotéis ou qualquer outra novidade relacionada ao fundo, a gente vai prontamente comunicar ao mercado. Obrigado mais uma vez, uma boa quarta-feira a todos e um bom resto de semana. Obrigado e boa tarde. Bom dia e boa tarde. Bom dia, boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau.